Fala aí, pessoal, tudo bem? Uma boa noite a todos vocês. A paz de Cristo. Estamos aqui para mais uma aula sobre doutrinas bíblicas e teologia cristã. Pessoal, como vocês bem sabem, nós estamos tratando sobre a doutrina da salvação. Mas, antes da gente entrar propriamente dito na aula de hoje, eu quero dizer para você que quer estudar teologia de uma forma séria, de uma forma eficaz, para aprender mais da questão do mundo bíblico, para entender melhor as doutrinas bíblicas e para estar mais preparado ao servir o Senhor através da sua palavra. Você pode estudar conosco se você quiser. Você deixa o seu contato, a gente entra em contato com você, manda um material lá na sua casa e você, através das videoaulas da rede social e do grupo de WhatsApp, você pode tirar dúvidas e aprender conosco em tempo real. Curso reconhecido para a consagração de obreiros, reconhecido pelas convenções também. Tá bom, pessoal? Posto isso, nós vamos já começar a nossa aula. Tá aqui o meu filhote, o molecote Arthur. Dá oi pro pessoal, Arthur. Oi. Isso aí. Eu peço que você abra comigo sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo de número 1. Tudo bem, pessoal? Carta aos Efésios no capítulo de número 1. Eu vou ler alguns versículos aqui, aí você acompanha, tá? Olha só, eu vou ler a partir do versículo 3, tá? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Pessoal, nós vamos iniciar essa aula exatamente com essa passagem bíblica, porque estamos falando sobre a doutrina da salvação, a soteriologia, e dentro de um dos principais temas da doutrina da salvação é exatamente a doutrina da eleição e a doutrina da predestinação, dos quais nós já falamos numa aula anterior e vamos continuar dando uma pincelada nesse assunto. Tudo bem, gente? Dentro disso, aqui no versículo 3, Paulo vai dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, devemos sempre bendizer ao Senhor por aquilo que Ele fez por nós na cruz e por aquilo que Ele prometeu para nós, que é a vida eterna. Aí vai dizer, e Pai de nosso Senhor é Jesus Cristo. Porque Deus é o Pai de Cristo, a humanidade de Cristo. Porque dentro da divindade de Cristo, nós aprendemos isso na Cristologia, Jesus é Deus, a segunda pessoa da Trindade, não foi criado e é criador e é autor, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, mas isso é para uma outra aula, tudo bem? Continuando aqui, gente, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Ou seja, Cristo proporcionou as bênçãos espirituais para nós, que as características do Rei do Reino dentro de nós, que é a presença do Espírito Santo morando em nós, que é
temos a vida eterna. Vida eterna não é viver para sempre, mas ter a vida de Deus dentro de nossa vida. Tudo isso faz parte das bênçãos espirituais que nós recebemos por causa de Cristo, através de Cristo, por Cristo, porque depositamos fé no nome dele. Tudo bem até aqui? Continuando essa questão então. Nos lugares celestiais em Cristo. Pessoal, a bênção divina e a base dessa bênção é Cristo. Sem Cristo, ninguém consegue nada. Porque Ele é a nossa paz e o providenciador das bênçãos que nós precisamos. E isso, pessoal, é porque estamos nele e foi adquirido lá na cruz do Calvário, com sua morte e sua ressurreição, nos comprando por preço de sangue. E aí vai dizer que ele nos elegeu nele. Irmão, isso não se refere à pessoa, ao indivíduo sendo escolhido, mas sim ao propósito pelo qual a pessoa é escolhida. E somos escolhidos porque cremos em Cristo, e não escolhidos para crer em Cristo, porque a base é Cristo. Quem crê em Cristo se coloca na posição de eleito, porque Deus elege todos que estão em Cristo, a igreja amada do nosso Senhor. Tudo bem até aqui, gente? Próximo passo, então. E isso antes da fundação do mundo. Quer dizer o que isso daqui, então? Que o Criador, ao formular o plano para o mundo, ele tinha em vista o propósito da graça redentora e já previu aqueles que iriam crer em Cristo através da graça. Prevendo os que haviam de crer em Cristo, ele agora então os elege, os escolhe, os predestina, e esse plano foi elaborado antes da fundação do mundo. Olha como ninguém pega Deus de surpresa. Glórias a Deus e aleluia! Vamos continuar então com esse texto. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O propósito do qual Deus nos escolheu é para sermos então separados para ele, é para sermos então irrepreensíveis diante dele e dos homens, através do amor que excede todo o nosso entendimento. Depois o versículo vai dizer aqui, e nos predestinou para filhos de adoção. Deus predestinou a igreja, os que creem, para se tornarem filhos de Deus. Porque os que creem em Jesus Cristo se tornam filhos de Deus através do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado em nosso favor. Tudo bem? O que acontece aqui, pessoal? Isso não se refere à pessoa sendo predestinada quanto a se ela será salva ou perdida, mas sim a maneira pela qual uma pessoa se torna filho de Deus. Como é que se torna filho de Deus? Crendo que Jesus Cristo é o Senhor e é o Salvador. Vocês viram aí quanta riqueza nesse texto de Efésios capítulo 1? Nesses poucos versículos que estamos vendo nessa noite? Pois é. Aí, por Jesus Cristo, para si mesmo. Ou seja, por causa de Jesus Cristo, somos eleitos e predestinados para Jesus Cristo mesmo. Porque a igreja pertence a Cristo. Porque Ele nos comprou com preço de sangue. Nós somos comprados. O nosso Senhor é Cristo que nos comprou. Segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, é um ato da soberania. É um ato baseado no amor que Deus tem por suas criaturas. Tudo bem até aqui, pessoal? Amém?
Bom, posto esse primeiro ponto da nossa aula, agora nós vamos entrar na questão da graça. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que a palavra graça é do grego charis. Graça significa um presente não merecido. Qual que é o presente que nós não merecíamos e que Deus nos dá? É o presente da salvação, é o presente da possibilidade de crer que Jesus Cristo é o Salvador e Senhor, é o presente de receber a Jesus, o Filho de Deus, como nosso tudo em nossa vida. E isso é a graça de Deus, o favor imerecido. Que favor é esse? É a oportunidade da salvação. A salvação se aceita ou se rejeita. Paulo escreveu para Timóteo que Jesus Cristo é o nome do qual importa, do qual sejamos salvos. João escreveu para a igreja, lá no seu evangelho, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, é o único da mesma espécie. Jesus é o único igual ao Pai, porque Ele é Deus, a segunda pessoa da Trindade. Junto com o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, e com o Pai, a primeira pessoa da Trindade. Então, Trindade divina. Então, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, ou seja, todo qualquer indivíduo, independente de raça, classe social, cor, ideologia, todos que crerem que Cristo é o Senhor e Salvador e viverem conforme o Evangelho de Jesus Cristo, deu-lhes o direito, o poder de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Muitos dizem que todos são filhos de Deus, mas a Bíblia diz que filho de Deus é os que estão em Cristo, e não qualquer um. Todas as pessoas são criaturas de Deus, mas filho é quem está aos pés de Cristo. E não é qualquer Jesusinho aí não, tá? É o Jesus Cristo das Escrituras. Não é Jesus Cristo segundo fulano, beltrano, religião A, religião B. É Jesus Cristo do Novo Testamento. É Jesus Cristo dos apóstolos. Jesus Cristo de Paulo, de João, de Tiago, de Lucas. É Jesus Cristo segundo escreveram esses personagens, os primeiros cristãos. Tudo bem até aqui, pessoal? Posto esse segundo ponto, onde é que a gente entra agora? A doutrina da graça segundo a Armínio, porque estamos estudando sobre a salvação, falamos sobre alguns personagens dentro da história da igreja, e estamos falando agora sobre o Jacó Armínio, porque Jacó Armínio é o grande influenciador da questão da doutrina da salvação dentro do pentecostalismo. O pentecostalismo, ele é a maior denominação cristã de todos os tempos. E um pentecostal que se preza, ele é arminiano, tanto clássico quanto wesleyano, na questão da doutrina da salvação. O que significa ser arminiano na questão da doutrina da salvação? É entender que somos salvos através da graça, mas que a graça ela pode ser rejeitada ou pode ser aceita. É mais ou menos esse o resumo. Tudo bem? Irmão Emerson Lima já está conosco aqui. Deus te abençoe, tá, meu irmão? Aí o que acontece, pessoal? Os calvinistas, eles sempre afirmam que a graça salvífica é irresistível. O que seria essa graça irresistível? Que aqueles dos quais Deus quer salvar, ele derrama a graça, no qual é impossível ao homem dizer não para essa graça. Qual que é o problema disso? O homem deixa de ser humano porque ele passa a não ter mais livre-arbítrio. Mas obedecer a Deus
como se fosse um robô programado. E Deus não quer ninguém como robô programado. Deus quer que nós o sirvamos em espírito e em verdade, de livre e espontânea vontade. Então começa por aí. Os calvinistas vão afirmar então também que essa graça é irresistível, mas o Jacó Armínio, ele vai se opor a esse pensamento e vai afirmar que a graça, ela sim pode ser resistida. Baseado no quê? Baseado em passagens bíblicas, interpretadas de uma forma correta. Gente, usar a Bíblia é uma coisa. Interpretar a Bíblia do jeito correto é outra coisa. Vocês querem ver só? Só para uma questão de didática, eu quero que você que não tem o livro, a apostila nossa, você anota aí. Salmo 81, do 11 ao 16, vai nos mostrar a possibilidade de aceitar ou rejeitar ao Senhor. Isaías 65 e 2, Isaías 65, o 11 e o 12, também falam que é possível rejeitar a vontade de Deus e a salvação. Jeremias 7 e 24 também fala. Atos capítulo 7, versículo 51. Romanos 10 e 21. Hebreus 12 e 25. Apocalipse 3 e 20 e outras passagens. Nós vamos ler uma passagem do Antigo Testamento, depois nós vamos ler uma passagem do Novo Testamento. Tudo bem? Então, vamos abrir em Jeremias, capítulo 7 e versículo 24. Pega a sua Bíblia aí, Jeremias, capítulo 7 e versículo 24. Eu vou pegar aqui na minha Bíblia o Jeremias 7 e 24 e quero que você abra sua Bíblia também. O cristão, ele precisa saber manejar as escrituras. Tem que pegar na mão, tem que manusear. Jeremias 7 e 24. Vai estar escrito assim: mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, antes andaram nos seus próprios conselhos, na imaginação do seu coração malvado, e foram para trás e não para diante. Olha aqui o homem rejeitando o chamado de Deus, se rebelando contra Deus e seguindo a idolatria do próprio coração. Está aqui. Pessoal, sempre que o homem segue o seu próprio conselho, ele vai para trás e não para frente. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, hein? No entanto, na imaginação do seu coração, malvado, perverso, distante de Deus, ele acredita que está melhorando. E na verdade ele não está. Ele só está piorando, porque é impossível, sem a graça de Deus, haver transformação de verdade. A religião, ela molda o homem, ela acostuma o homem a viver certas práticas. O evangelho não. O evangelho, ele transforma o homem, ele não reforma, ele transforma o homem, e o homem passa a viver em novidade de vida, tornando-se uma nova criatura. Outra passagem aqui pra gente, pessoal, é Atos capítulo 7, versículo 51. Eu quero que você abra comigo sua Bíblia em Atos capítulo 7, versículo 51. Lembrando que se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só fazer aí no chat que a gente já responde. Atos 7, 51. Está escrito assim. Essa é a vantagem do aluno oficial, que ele participa do grupo e pode fazer suas perguntas, e algumas vezes a pergunta vira até uma videoaula no nosso canal do YouTube. Atos 7 e 51. Eu vou ler aqui, ó. Atos 7 e 51. Olha lá o que diz a palavra do Senhor. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido,
Quando ele diz homens de dura cerviz, é porque os homens, quando estava sendo pregado o evangelho, eles não queriam aceitar o evangelho e continuar na sua velha religião e seus costumes judaicos. Aí vai estar escrito assim: incircuncisos de coração e ouvido. Aqui o evangelista, ele está usando uma linguagem que é muito comum e entendida dos doutores da lei. Quando falar de incircunciso de coração e de ouvido, é que eles estavam rejeitando o chamado da salvação. Porque a incircuncisão no meio do povo judeu era o povo que não fazia parte da descendência de Abraão, não se circuncidava, que era o sinal da aliança de Deus com o povo de Abraão, que é Israel, e isso era o povo rejeitado. Por isso que Paulo está dizendo, chamando eles de incircuncisos, embora eles seguissem a lei de Moisés, eles fossem circuncidados na sua pele, exteriormente tinham aliança com Deus, interiormente estavam longe de Deus, porque não queriam aceitar a salvação de vida eterna, que é através de Cristo Jesus. Só para você entender o que é circuncisão, significa arrancar um pedaço do prepúcio. Ao 8º dia de nascido, todo israelita, ele era levado e arrancava-se esse prepúcio, como se fosse a fimose, a pelinha do órgão genital do menino, que era a forma exterior de mostrar a aliança entre Deus e Israel. Isso era a circuncisão. O Emerson está dizendo aqui que ele está dentro do Nagumo e está assistindo a live. É isso aí, irmão. Não existe empecilho quando a gente quer aprender. Aliás, quando a gente quer fazer alguma coisa, dificilmente tem empecilho, porque a gente dá um jeito de conseguir fazer aquilo. E nesse caso, estudar a palavra do Senhor. Então, pessoal, deu para entender aqui nesse ponto por que o Jacó Armínio ele não acreditava em graça irresistível? Porque a Bíblia está mostrando homens que estavam resistindo à salvação de vida eterna. Tudo bem até aqui? Em contrapartida, o calvinismo, ele entende que para que a salvação seja completamente pela graça, conforme está em Efésios 2, ela não pode ser uma dádiva recebida livremente, no que se refere à contingência. Ou seja, se a pessoa que recebe a graça para a salvação tiver a opção de recusar, e no entanto não recusa, então está exercendo uma obra, e consequentemente cooperando com Deus na salvação. Só que, pessoal, não existe obra nenhuma em aceitar ou rejeitar a salvação. Para você entender um pouquinho sobre salvação, a salvação é mais ou menos igual um homem, que ele chega com um prato de comida e oferece a alguém necessitado. Qual que é o mérito do necessitado de receber o prato de comida? Nenhum. O mérito é todo de quem preparou a comida e trouxe até o necessitado. Assim acontece com a salvação. Ela é oferecida por Deus aos homens, e nós não temos mérito nenhum em recebê-la, e não constitui obra nenhuma, porque a obra toda foi feita por Cristo. Nós somente aceitamos ou rejeitamos tão grande salvação. Amém até aqui, pessoal? Tudo bem? Continuando aqui então, gente. Então, o que acontece? Nesse plano, essa pessoa teria do que se gloriar. Por quê? Porque estava cooperando com a salvação. Só que isso, pessoal, não é um ensino nem de Armínio, nem do arminianismo, nem do pentecostalismo. Isso seria pelagianismo. O homem conseguir ser salvo através de suas próprias forças. Porque Efésios 2, o 8 e o 9, vai dizer que pela graça somos salvos. Ou seja, pelo presente, pelo favor imerecido. E isso não vem de nós, mas vem de Deus. Vamos ler esse versículo, pessoal? Efésios 2,
o 8 e o 9. Você vai entender que a salvação aqui é totalmente por causa de Deus. Você não faz nada, só aceita ou rejeita. Olha só, Efésios 2, o 8 e o 9, nós vamos ler aqui, ó, Efésios 2, o 8 e o 9, olha só. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de nós, pessoal? A salvação é pela graça. Só que essa salvação pela graça, ela é efetuada por meio da fé. Até a fé, é Deus que fez a fé e colocou a oportunidade de exercermos a fé nele. Porque ele é o autor e o consumador da fé. Ou seja, a bondade de Deus, através da fé que temos em Cristo, é o objetivo da salvação. E isso não vem de vós. Ou seja, nada que contém na salvação vem de nós. Até a fé não vem de nós, mas é Deus que proporciona a fé e nós podemos usá-la ou não. Vocês entenderam como é que funciona? É isso aí. Por quê? Porque isso não vem de nós, é dom de Deus. Cada vez que essa palavra dom ela é usada, pessoal, Deus está falando exatamente de Jesus Cristo e da obra substitutiva de Cristo na cruz do Calvário, que torna a salvação possível a todos nós. Jesus Cristo substituiu a morte que nós merecíamos, ele morreu no nosso lugar, para que a vida que vem dele seja oportuna a todos os que creem. Amém até aqui, pessoal? Tranquilo? Aí o versículo 9, ó. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Meu Deus, quanta gente está achando que é salvo porque tem que estar indo para a igreja todo dia, senão não é salva. Não, a salvação não é porque você vai para a igreja. A salvação é por causa de Cristo. Você vai para a igreja porque o salvo se reunir com outros salvos para juntos adorar o Senhor. Não é para ser salvo que você vai para a igreja. É porque você é salvo você vai para a igreja. Para adorar a Deus em comunhão. E não é por obras, não é por causa da roupa, por causa da gravata, por causa do terno, por causa do cabelo. É por causa do Senhor. É por causa de Deus que você é salvo. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Independente do que eu ou você faça, a gente não consegue levantar nem 1 milímetro de salvação. Você não é mais salvo porque faz alguma coisa e nem menos salvo porque não faz. A salvação é por causa de Cristo. E o salvo vai ter as obras de salvo. Não para ser salvo, mas porque ele é salvo. Tudo bem, pessoal? Ou seja, ninguém pode se gloriar na sua própria capacidade e força. A única glória que nós temos é a glória na cruz de Cristo. É a glória de Deus. Amém, pessoal? Vocês querem ver só? Vamos ler comigo ali, ó. Eu preparei um versículo aqui. Vamos ler comigo Gálatas 6 e 14. Logo depois de Efésios ali, você vai achar Gálatas, aliás, antes de Efésios. Gálatas 6 e 14. É depois de Coríntios ali. Gálatas 6 e 14. Pessoal, Gálatas 6 e 14 vai dizer assim, ó. Mas longe esteja de mim gloriar-me, ou seja, gabar em mim mesmo, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer se gloriar? Glorie-se na cruz, porque de toda a glória, toda a honra é de Cristo. Amém, pessoal? Tranquilo até aqui? Vamos tomar uma aguinha então e vamos continuar. Pessoal, dentro desse ponto aqui então, dando continuidade no nosso texto,
O calvinismo vai dizer que se o homem ele aceita e tem esse livre-arbítrio de aceitar ou não, se torna uma obra. Se tornando uma obra, o homem pode se gloriar da salvação. Só que para explicar isso e evitar o pelagianismo, que é o homem de si mesmo se salvar, o Armínio criou um conceito chamado graça preveniente. Pessoal, graça preveniente é a graça que capacita a pessoa para exercer fé e arrependimento. Isso é graça preveniente. A graça é uma só, tá, gente? Mas para a questão de didática de estudo, foi que existem esses degrauzinhos de graça. Então, graça preveniente é a fatia da graça que capacita o homem para exercer fé e arrependimento das obras mortas, das más obras, das obras do velho homem. Mas pelo livre-arbítrio, essa graça preveniente, ela pode ser resistida. Significa que nas pessoas que a resistem, ela não opera a eficácia, porque para a graça operar com eficácia, precisa do indivíduo crer no Evangelho, crer na palavra de Deus, que é a própria graça que capacita ele para crer. Mas apenas com suficiência nos que creem, como dizia John Wesley. Pessoal, sem essa graça, o pecador ele não consegue superar a depravação total causada pelo pecado. Mas graças a Deus que essa graça chamada graça preveniente, essa fatia da graça, é derramada a todos os seres humanos, e todos têm a possibilidade e a capacidade de crer em Cristo. A diferença de John Wesley aqui para Jaco Armínio é que Jaco Armínio acreditava que através da pregação do Evangelho, a graça preveniente se manifestava, a oportunidade de crer. Para John Wesley, o homem já nasce com esse dispositivo, com essa graça preveniente. Tudo bem, gente? Antes de dar continuidade aqui, o Emerson está dizendo o seguinte, ó. Uma pessoa pergunta para Elaine é a esposa do Emerson, tá? Pergunta para Elaine se ela tinha certeza da salvação. Ela disse, sou cheia de falhas, como posso aí a pessoa santa dizer que eu tenho, não cuida do marido e quer ser salva? É o que ele disse aqui. Aí a esposa dele respondeu que ela é cheia de falhas. Aí como posso aí a pessoa santa disse eu tenho, não cuida do marido e quer ser salva? Emerson, eu não entendi. Mas o que a Elaine deve responder é que ela tem certeza da salvação porque ela é salva pela graça. Não é pelas obras dela, é pela graça. Aí ele está dizendo aqui, se a gente estiver errado, pode orientar. Mas reformula a sua pergunta aí, tá? Que eu não entendi. Uma pessoa pergunta para a Elaine se ela tinha certeza da salvação. Tudo bem. Aí a Elaine respondeu, sou cheia de falhas. Como posso? Aí a pessoa santa disse, eu tenho. Aí está dizendo, não cuida nem do marido e quer ser salva. A pessoa que respondeu para a Elaine que é salva, ele está dizendo que ela não cuida nem do marido e quer ser salva. Ô Emerson, mas ela é salva. Se ela quer que Cristo é o Senhor e Salvador, ela é salva. Não cuidar do marido é uma falha que ela tem como esposa. Mas a salvação não entra em jogo, porque a salvação é por acreditar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Mas uma pessoa salva precisa ser irrepreensível e cuidar do marido é uma das prerrogativas de uma mulher salva. O interessante é que quem é salvo não se esforça. Quem é salvo tem as boas obras como característica de si mesmo, porque a salvação traz as características de Jesus em nós, apesar de nossas falhas e nossos pecados. Tudo bem? Beleza até aqui? Então, gente, continuando nessa questão aqui, uma observação, tá? Deus,
ele não responde pelo homem. É o homem o responsável por responder com fé. Deus não vai responder com fé por ninguém. E o problema do calvinismo é que até a resposta de fé, como é Deus que impulsiona o homem para responder? Então é o próprio Deus que está respondendo pelo homem. Mas isso não é bíblico. Paulo falou: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, Deus não responde por ninguém com fé. O homem tem que exercer a fé em Cristo. Aí ele vai dizer aqui, ó, a pessoa até disse que ela é salva, e a Elaine não, porque ela louva, canta a hora, mas a casa, os filhos e o marido tá daquele jeito. Mas nesse ponto, Emerson, é uma negligência como esposa, tá? E não é Deus que vai resolver esse problema. Esse problema quem resolve é o marido com a esposa. Beleza? O marido com a esposa que resolve. Mas aí entra na intimidade. Se eles são felizes desse jeito, aí tá tudo bem. Se o marido não é feliz desse jeito, ele tem que orar a Deus e conversar para a mudança de postura da esposa. Só orar a Deus não resolve. Porque a palavra oração é orar e agir. Toda oração tem que ter o ato, a ação. Orar e agir. Tudo bem? Mas sim, essa pessoa, se ela está em Cristo, ela é salva. Porque a salvação não depende de cuidar bem ou mal do marido. A salvação é através da fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E essa negligência é o esposo dela que terá de tomar uma atitude. E nós devemos então orar para que Deus faça uma obra de transformação, porque Deus é o Deus que ainda transforma. Tá belezinha até aqui? Pessoal, continuando nessa questão aqui, para rebater a questão do calvinismo, o Armínio, ele sempre foi reticente no tocante à salvação, unicamente pela graça, sem qualquer participação humana. O exemplo típico desse cuidado está na seção sobre a graça e o livre-arbítrio, lá da carta endereçada a Hipólito Cólibus. Então, é um escrito de Armínio, tá? Chamado a Hipólito Cólibus, que você vai ver esses escritos de Armínio nas 3 obras de Jacó Armínio, lançada pela CPAD. São 3 livros. Ali você vai ver bastante dessas coisas, tá? Mas aqui para nós, o que o Armínio falou? Olha, o mestre que atribui o máximo possível à graça divina tem a minha mais alta aprovação, contanto que pleiteie a causa da graça de tal maneira que não provoque danos à justiça de Deus e não remova o livre-arbítrio para praticar o mal. Mas como isso é possível? Aí o Armínio vai explicar. Ou seja, o Armínio está dizendo o seguinte, que ele acredita que a salvação vem completamente da parte de Deus, desde que seja respeitado o livre-arbítrio, porque o homem vai decidir se ele aceita ou se ele rejeita a salvação. É isso que Armínio está dizendo, a grosso modo, aqui, escrevendo para o Hipólito, tá? Aí o Armínio vai continuar. A respeito da graça e do livre-arbítrio, Armínio está dizendo aqui, ó, ensino conforme as Escrituras, e o consentimento ortodoxo, ou seja, é o que dizia a maioria e a história da igreja. Ou seja, o ensinamento ortodoxo de Armínio, porque o calvinismo veio surgir só depois ali com as ideias de Agostinho, e depois ali bem centralizada no monergismo e sistematizada com João Calvino, que entra a questão do fatalismo nisso. Mas dentro da história da igreja, sempre se respeitou o sinergismo, o livre-arbítrio humano. Sinergismo é o quê? É o homem cooperando com Deus para a salvação.
Não que o homem tenha algum poder para se salvar, mas cooperando no sentido de deixar, permitir Deus fazer a obra, através do seu livre-arbítrio, aceitando a tão grande salvação. Aí já Armínio vai dizer, ó, a respeito da graça do livre-arbítrio, ensino conforme as escrituras e o consentimento ortodoxo. O que ele vai dizer? O livre-arbítrio não tem a capacidade de fazer ou de aperfeiçoar qualquer bem espiritual genuíno sem a graça. Olha que Jacó coloca aqui que tudo, a graça está no meio. Para que não se diga que eu, assim como Pelágio, cometo uma falácia em relação à palavra graça. Aí Jacó vai continuar. Esclareço que, com ela, me refiro à graça de Cristo, que pertence à regeneração. Jacó Armínio está tendo cuidado de respeitar o livre-arbítrio humano que está na Bíblia e não cair no degrau do pelagianismo, que esquece a graça e coloca que o homem de si mesmo consegue se salvar. Então Jacó Armínio está tomando cuidado para não cometer essa heresia e dizer que tudo é através da graça, até o livre-arbítrio é livre-arbítrio por causa da graça. Aí ele vai dizer, ó, esclareço que com ela me refiro à graça de Cristo, que pertence à regeneração. Afirmo, portanto, continua Armínio, que a graça é simples e absolutamente necessária para a iluminação da mente, para o devido controle das emoções e para a inclinação da vontade ao que é bom. Armínio está dizendo que a graça é ela que faz o homem controlar as suas emoções, os seus maus pensamentos e se inclinar para a vontade de Deus. Então, o Jacó Armínio está dizendo aqui que é a graça que faz o homem se voltar para o Senhor. Aí o Emerson continua aqui, ó. Você disse o que eu penso, como ela pode julgar a salvação de outrem? Verdade, ninguém pode julgar. O homem, ele julga segundo a aparência. Mas tá cheio de gente assim, viu, irmão? Tem um monte de crentaiada que eles têm o espírito do achismo. Eles olham e acham, eu acho que é salva, baseado no parâmetro deles. Essa eu acho que não é. Baseado no... Agora eu pergunto, o que esse povo está fazendo na igreja? Que evangelho que esse povo está aprendendo para falar umas asneiras dessa? Aí, aí diz aqui, entendeu? Foi o que você disse, não é a gravata, o terno, é a obra de Cristo que nos justifica. Mas infelizmente, Emerson, muitos lugares têm ensinado o ativismo religioso. O que é o ativismo religioso? É que quanto você mais está na igreja que eu digo os trabalhos, tá, da igreja. Quanto mais você está na igreja, quanto mais você faz as coisas dentro da igreja, mais você garante sua salvação. Isso é errado porque está condicionando a salvação por obras. E muita coisa que se faz dentro do templo nem é obra de Deus. Se é para falar, nem é obra de Deus. Vocês estão achando que obra de Deus é o quê? Subir no congresso e pregar no meio dos crentes, só para crente, festa cheia de crente. Vocês acham que isso é fazer obra de Deus, é? Isso é cultuar ao Senhor. Em comunidade, adorando a Deus. Faz parte do culto ao Senhor. Mas fazer a obra de Deus é outra coisa, gente. Fazer a obra de Deus é trabalhar como missionário, agente, discipulador, doutrinador, pregando Cristo, levando Cristo, falando de Cristo onde quer que você esteja. Isso é a verdadeira obra de Deus. É ajudar quem precisa com suas finanças, com as suas posses, e eu também, nós também. Isso é fazer a obra de Deus. Ir para a casa de Deus e fazer algum trabalho é cultuar a Deus. Tem muita gente enganada, irmão, com o que é fazer a obra. Mas, infelizmente, é o que se tem ensinado. Quanto mais você está no templo, mais você está fazendo a obra. E não é assim, não. Estar no templo é só a ponta do iceberg.
estar no templo, fazendo as coisas da casa de Deus, é só uma parte do trabalho evangelístico. Que ali é você estar junto com os irmãos e de forma mútua e contínua nos edificarmos. Porque Paulo, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem cântico espiritual, e fazer tudo com decência e ordem. Ou seja, um canta, outro toca, outro prega, outro ensina, outro adora, outro ora, outro contribui. E assim, estamos todos juntos participando das coisas na casa de Deus. Mas isso não é fazer obra. Obra é outra coisa. Mas vamos continuar aqui, pessoal. Gente, Armínio vai continuar aqui, ó. É a graça que força a vontade a colocar em prática as boas ideias e os bons desejos. Armínio vai dizendo que é a graça que impulsiona o homem a colocar em prática as boas ideias e as boas obras. Até mesmo quem não está em Cristo também faz boa obra. Lembra que Jesus falou? Vocês sendo mal, sabe dar boas coisas a seus filhos? Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que creem, aos que pedem. Então, até mesmo quem não tem Cristo também tem uma fatia da graça, porque toda bondade procede da graça de Deus. Só que tem que ficar muito claro também para mim e para você. Amém, gente? O que o Armínio vai continuar dizendo? Essa graça, Armínio vai dizer, antecede, acompanha e segue. Ou seja, a graça, ela antecede a boa obra do homem. A graça, ela acompanha quando o homem está fazendo uma boa obra. E essa graça, ela continua seguindo o homem para ele continuar essa boa obra. Porque Deus provê todos os meios para que o homem seja salvo, viva a salvação e se mantenha salvo até o fim da sua vida, na morte ou no arrebatamento da igreja. O irmão Animes, nosso aluno lá de longe, está dizendo: paz do Senhor, professor, paz do Senhor, meu irmão. Bom, continuando aqui, pessoal, Armínio vai dizer, essa graça, ela nos desperta, ela nos assiste, ela opera em nós para que queiramos o bem. Coopera para que não o queiramos em vão. Ou seja, a graça coopera conosco até para que não recebamos a salvação em vão. Porque olha, ela acompanha, ela segue, ela desperta, ela assiste, ela opera. Ela desperta o homem caído para receber a Cristo. Ela assiste o homem em todas as suas mazelas, para que o homem seja capacitado a estar em Cristo. E ela opera completamente a salvação em Cristo. E você não precisa fazer nada, é só deixar Deus fazer tudo. Amém, pessoal? Jacó Armínio vai continuar. Ó. Ela afasta as tentações, ajuda e oferece socorro em meio às tentações. Ou seja, a graça de Deus é ela que nos capacita a negar o pecado, a renunciar à carne e a resistir a Satanás. Amém, pessoal? Então vamos continuar. Essa graça, ela oferece socorro em meio às tentações. Sustenta o homem contra a vontade da carne, contra a vontade do mundo e contra Satanás. Porque o pecado, ele mora dentro de nós. Então a carne quer que venhamos pecar. O mundo jaz no maligno. Então o mundo quer que façamos a vontade do mundo. E Satanás está operando também para que nós não venhamos a ficar firmes em Cristo. E uma coisa que nós temos que tomar cuidado hoje em dia, pessoal, é o marasmo espiritual. Sabe o que é o marasmo espiritual? Você se acostuma a não fazer nada para Deus, a não servir ao Senhor, a não ir para a casa de Deus, a não adorar em comunhão, ceia, batismo, etc e tal, mas você diz que no seu coração você crê. Aí você fica no marasmo, mas não faz nada.
E aí você acaba sendo negligente concernente às coisas de Deus. E a Bíblia vai dizer o quê? Porque tu és morno, não é frio nem quente, te vomitarei da minha boca. Olha o perigo. Tem até um hino do pregador Lu, que eu e o Emerson gosta, a gente ouviu isso desde 2004, uma música lá criticando quem não quer fazer nada para Deus, né? Aí ele dizia assim, ó, nem frio nem morno aqui é quente, os crentes, nem frio nem morno aqui é quente, os crentes, nem frio nem morno aqui é crente, os crentes, nem frio nem morno aqui é quente, os crentes. Ou seja, temos que ser quente, abençoado, com o primeiro amor dentro de nós. Se você perdeu o primeiro amor, se eu perdi o primeiro amor, a Bíblia, lá na carta de João aos Efésios que está em Apocalipse, lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor. É o que está faltando muitas vezes, pessoal. A gente se acostuma com a obra, com os milagres, com a palavra, com as coisas de Deus, nos acostumamos e entramos no marasmo. Não, pessoal. Todo dia tem que ser novidade de vida ao servir ao Senhor. É isso que Ele quer, esse amor derramado dentro de nós. Aí ele vai continuar aqui ainda, o Jacó Armínio. Olha só. A graça é o princípio da salvação. É o que promove a salvação, é o que aperfeiçoa a salvação e é que consuma a salvação. Aí eu pergunto, como um calvinista tem a cara de pau de dizer que o arminianismo é semi-pelagianismo, hein? É porque não conhece. Mas vamos lá. Aí Armínio vai continuar. Ela afasta as tentações, ajuda e oferece socorro em meio às tentações, sustenta o homem contra a carne, o mundo, Satanás, e nessa grande salvação é o que promove, aperfeiçoa e consuma a salvação. A graça de Deus promove a salvação, a graça de Deus aperfeiçoa a salvação em nós, e a graça de Deus consuma, ou seja, termina, acaba, completa a salvação dentro de nós. Jacó Armínio, tá, hein? Aí o Armínio vai continuar. Confesso que a mente do homem natural e carnal é obscura e é escura, que as suas afeições são corruptas e imoderadas, que a sua vontade é obstinada e desobediente, e que o próprio homem está morto em seus próprios pecados. O próprio Paulo vai dizer isso, né? Que nós estávamos mortos em nossos próprios delitos, mas Deus nos revivificou através da sua graça em Cristo. Eita glória! Então o Armínio está dizendo aqui que o homem sem a graça, o homem de si mesmo, está completamente alienado à salvação. Você quer ver um exemplo prático? Quando Adão pecou, ele fugiu de Deus, porque o homem, ele não quer Deus, ele quer se afastar de Deus. Mas a graça entrou em Gênesis. Adão, onde estás? Isso é graça. O que mais que Deus fez pela graça? Matou um cordeiro, que simbolizaria Cristo, que tira o pecado do mundo. Fez vestes e vestiu Adão e Eva. Olha a graça se manifestando. É Deus que dá o primeiro passo, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Deus dá todos os passos. Você só precisa fazer igual a Adão. Permitir Deus fazer a obra em sua vida. Isso é doutrina da salvação bíblica. Tudo bem, pessoal? O que Jacó Armínio vai dizer ainda? É a graça sobrenatural, auxiliadora e outorgante de Jesus Cristo que faz tudo isso. Mas por ser preveniente, ou seja, preveniente é o que acontece antes, ela pode ser resistida. Se não pudesse, pessoal, não tinha esse caminhão de passagens bíblicas em que a Bíblia está incentivando o homem, está aconselhando o homem a depositar fé no Senhor e na sua palavra. Tudo bem, gente? Aí o que acontece, pessoal? Olha quanta coisa de Armínio, hein? Só repetindo para vocês, isso aqui foi retirado do livro lá daquela obra, das 6 obras de Armínio, tá naquele capítulo,
a Hipólito Cólibus. Então, tudo isso que eu acabei de ditar para você é a carta de Armínio a Hipólito Cólibus. Olha quanta coisa que Armínio escreveu, hein? Quanto tesouro bíblico para nós. O que acontece então, gente? Se a pessoa não resistir à graça preveniente, ou à graça que vem antes de tudo, e permitir que essa graça opere na nossa vida pela fé, essa graça se tornará justificadora. O termo justificado é um termo judicial que coloca o culpado por inocente, porque Cristo assumiu toda a nossa culpa. Tudo bem? Amém? O que acontece, pessoal? A mudança é a conversão. A palavra conversão é metanoia, mudança de direção. Quando a pessoa se converte, ela estava indo no caminho do inferno e converteu, mudou de lado. Agora está indo para o caminho do céu. Isso é conversão. Amém, gente? Mas a mudança, então, é a conversão, a novidade de vida. Não uma boa obra, mas a aceitação do Evangelho de Cristo e o compromisso de viver a palavra do Senhor. Aí, pessoal, nesse ponto aqui vai aparecer o sinergismo de Armínio, que é o homem cooperando com Deus para que Deus o salve. Não é cooperando com Deus e ajudando Deus o salvar. É cooperando com Deus para que Deus o salve. É diferente. Aí o que acontece? A vontade humana, livre através da graça preveniente, que é a operação do Espírito Santo dentro da pessoa, porque é o Espírito Santo que opera a graça, tá? Através da palavra, através do louvor, é tudo o Espírito Santo operando em nós. Então, esse sinergismo aqui, que é a vontade humana, ele coopera aceitando a necessidade de salvação. Não é ajudando Deus a salvar, mas aceitando a necessidade de ser salvo. É só isso que o homem faz. Vocês estão entendendo, pessoal? Amém? Isso é a doutrina da salvação bíblica. Isso é o arminianismo. Amém, gente? Tranquilo? O que acontece, pessoal? A pessoa aceitando a necessidade de salvação e permitindo que Deus coloque a dádiva da fé nessa pessoa, ela vai responder com sua fé, que é o próprio Deus que deu. Porque essa salvação não vai ser imposta por Deus. Porque o pecador, ele não pode merecê-la. Por isso que ele só pode aceitá-la ou rejeitá-la. Porque ela deve ser aceita livremente, mas até mesmo essa capacidade de desejar e de aceitá-la só é possível pela graça. É isso que o calvinismo às vezes não entende. O arminianismo não ensina que o homem de si mesmo ele consegue a capacidade de aceitar a salvação. O arminianismo prega que até mesmo a capacidade de aceitar a salvação é através da graça divina. Para ser salvo, o homem não tem que fazer nada. É só deixar Deus fazer tudo. Beleza, gente? O que acontece, gente? Esse conceito de graça preveniente, ele vai permitir que a doutrina da salvação, na ótica, nos óculos de Armínio, seja sinergista, que envolve a vontade e a atuação de Deus com a vontade humana. A vontade de Deus é querer salvar o homem. A vontade do homem é cooperar com Deus, permitindo que Deus o salve. É só isso. É simples desse jeito. E isso foi o próprio Deus que nos seus decretos divinos colocou. Que Deus salvaria aqueles que crescem que Jesus Cristo é o Salvador. O próprio Deus colocou esse decreto divino aqui. Então Deus não pode atropelar as suas leis.
E Deus não pode salvar o homem que não vem até ele através de Cristo. E para vir através de Cristo, tem que ter o seu livre-arbítrio despertado através da graça preveniente que capacita o homem a crer no Evangelho, a viver no Evangelho e a permanecer no Evangelho. Tudo isso é pela graça. Tem aquele hino, né? Graça, graça, te digo que foi assim. Só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. É assim, é só pela graça. Então, gente, esse conceito de graça preveniente permite que na soteriologia de Armínio seja sinergista, envolvendo a vontade e a atuação de Deus com a do homem, sem cair no pelagianismo ou no semi-pelagianismo, sem cair na ideia de que o homem de si mesmo consegue, de alguma forma, se salvar. E diferente desse último aqui, que é o semi-pelagianismo, o sinergismo de Armínio coloca toda a iniciativa e a capacidade de salvação a favor de Deus. E a capacidade de salvar, o sinergismo de Armínio coloca toda a iniciativa e a capacidade de salvação a favor de Deus. E Armínio reconhece a total incapacidade do ser humano de contribuir para a sua salvação, sem a sobrenatural graça auxiliadora de Cristo. Ou seja, para Jacó Armínio, ele reconhece que o homem não consegue salvar-se a si mesmo. A única coisa que o homem pode fazer é permitir que a graça de Deus venha até ele, porque o livre-arbítrio do homem é despertado através do Evangelho, através de Deus que derrama sua graça preveniente. O irmão William está dizendo, glória a Deus. Irmão, o caldo aqui é quente. O negócio é Bíblia. Tudo bem até aqui, gente? Ou seja, Jacó vai reconhecer a incapacidade do homem de contribuir para a sua salvação. Agora, dentro disso, pessoal, vai ficar evidente que Armínio rejeitava não somente o supralapsarianismo. Já aprendi em outra aula, né? O problema do supralapsarianismo é que Deus arbitrariamente escolhe quem vai ser salvo. Mas também rejeita qualquer conceito monergista da salvação, ou seja, que Deus salva de forma arbitrária o homem. Não, Jacó Armínio rejeitava isso e nós pentecostais também. No mínimo, Jacó Armínio, pessoal, ele rejeitava a eleição incondicional, ou seja, que não tem, o homem é salvo, quem Deus resolveu salvar, Deus salva, e quem Deus não quer salvar, coitado desse homem. Jacó Armínio rejeitava essa ideia. Outra coisa que ele rejeitava, a expiação ilimitada, ou seja, para Jacó Armínio, a expiação, a obra de Cristo na cruz, ela é capaz de salvar todos os seres humanos, e não somente um grupo limitado que Deus resolveu escolher de forma arbitrária. Então a salvação, a expiação, que é o ato de Cristo proporcionar a salvação, a expiação é ilimitada, é para todos que quiserem. No mundo diz, aqui não tem para ninguém, não é? Mas Cristo diz, aqui tem para todo mundo. Em Cristo tem para todo mundo, é só querer. Aleluia! Também rejeitava a questão da graça irresistível. Jacó Armínio rejeitava a graça irresistível, ou seja, a graça que é derramada para alguns e que esses alguns do qual é derramada a graça, como robôs, são obrigados a serem salvos, porque Deus assim o quis. Armínio rejeitava esse ponto. Tudo bem, pessoal? Agora, outra coisa, o Jacó Armínio, ele não negava a depravação total, tá? O pelagianismo, ele nega a depravação total. Ele diz que o homem, ele nasce com a capacidade de servir a Deus e não se contaminar se assim ele não quiser. Isso está errado. Quando Adão pecou e nós nascemos de Adão no pecado,
o pecado original é transmitido em nossas vidas, o que chamamos na teologia de traducionismo. É que o pai e a mãe, quando é gerada essa criança, o pai e a mãe, assim, é transmitido para a criança essa alma do pai e da mãe. Porque o pai e a mãe é pecador, esse pecado é transmitido para aquele feto que já é uma vida. Isso se chama traducionismo dentro da teologia. Tudo bem, pessoal? Já estamos chegando aqui nos nossos minutos finais da aula, hein? 1h04 de aula. Mas vamos continuar. Se ficar muito extenso, dá sono nas pessoas, já não quer assistir, porque a aula online é diferente do ao vivo, né? É diferente do ao vivo. Mas também damos aula ao vivo em núcleos também, tá, gente? Basta o interesse das igrejas e das pessoas quererem aprender e a gente reabre a nossa sala de aula. Por enquanto está fechada porque temos alunos somente interessados no online. Mas a hora que quiser reabrir a turma física, na aula espaço físico, nós reabriremos. Basta alguma igreja querer abrir um núcleo na sua igreja, ou pessoas quererem estudar aqui no nosso espaço geográfico daqui, e a glória de Deus será feita na vida de todos. Tudo bem, gente? Bom, continuando aqui, ó, sobre Jacó Armínio. Aí, a citação apresentada que nós fizemos aqui, da carta a Hipólito, indica que, de fato, o Jacó Armínio, ele cria no sinergismo da salvação. Tudo bem? Gente, o que acontece? Assim como o esquema de Calvino sofreu algumas modificações pelos seus seguidores depois da morte dele, alguns seguidores de Armínio também deram vários retoques nesse esquema de Armínio após a morte dele, tá? Estamos aqui na fonte, Jacó Armínio. Mas o retoque de Armínio são os materiais levantados pelos remonstrantes, que eram aqueles que seguiam a doutrina elaborada por Armínio. Remonstrantes, grava isso qualquer hora, nós vamos fazer uma videoaula ou algumas videoaulas sobre os remonstrantes. É muito interessante, nós aprendemos sobre esses discípulos de Armínio, tá? Ou seja, uma das coisas que teve retoque é a negação da depravação total e a eterna segurança da salvação. Porque Armínio, ele não tinha uma opinião fechada sobre a segurança da salvação. Alguns teólogos vão dizer que sim, Armínio se posicionou. Outros vão dizer que não, Armínio não se posicionou. Então, teólogos de peso vão dizer que sim, teólogos de peso vão dizer que não. Nós vamos fazer uma videoaula especial extra, analisando esses pontos de Armínio e dizendo quais teólogos que afirmam que Armínio se posicionou e quais teólogos afirmam que Armínio não posicionou. Tudo bem? Então, o que acontece? Com o passar do tempo, houve várias modificações no sistema soteriológico do Armínio. E alguns desses seguidores de Armínio, embora fizesse algumas mudanças, mas permaneciam nos limites da teologia arminiana. Já outros, que são chamados liberais, que são chamados arminianos de cabeça, e não tem o arminiano de coração e o arminiano de cabeça. O arminiano de cabeça entrou no liberalismo, mas o arminiano de coração permaneceu nos limites de Armínio. Então, pessoal, alguns entendem que Armínio cria na perca da salvação, por apostasia completa e total. Mas que os eleitos jamais poderiam apostatar. Porque para Jacó Armínio, pessoal, a grosso modo, existem dois povos que estão na igreja: os eleitos e os somente crentes. Quem são os eleitos? Aquele que pela fé prevista, Deus previu que permaneceriam até a morte ou até o arrebatamento em Cristo. Então esses são os eleitos. Os somente crentes são aqueles que Deus previu que, apesar de em algum momento estarem no Evangelho, eles não permaneceriam. E Jacó Armínio chamou de somente crente, porque abandonaria o Evangelho e a salvação. Tudo bem, gente? Assim nós terminamos a nossa aula de hoje.
Deus abençoe você em Cristo Jesus. Vamos fazer uma live extra sobre se Armínio cria ou não que uma vez salvo, salvo para sempre. E a próxima aula, vamos falar sobre... A próxima aula na apostila, sem ser a aula extra. A aula da apostila, vamos falar sobre a escola universalista. E temos muita coisa para falar ainda nessa aula. Deus te abençoe em Cristo. A paz do Senhor. Até mais.